Bom dia a vocês, a todos. Vamos continuar com as nossas conversas sobre esses tópicos de história da matemática. Hoje nós vamos abordar parte do conteúdo do capítulo 5 do livro do curso, que é o Tópico de História da Matemática, escrito pela professora Tatiana Roque e por mim. O título desse capítulo é A Nova Matemática do Século XVII. Ele considera a Descartes, a contribuição de Descartes para a criação dos novos métodos analíticos, Fermat, que também contribuiu decisivamente de uma maneira importante para isso, as primeiras noções de funções, o cálculo de Leibniz e o cálculo de Newton. Hoje nós vamos falar basicamente de Descartes e de Fermat, e no próximo encontro eu falarei de Newton e a professora Tatiana de Leibniz. Bem, e vocês encontrarão no capítulo 5 do texto muitos e muitos detalhes técnicos que são importantes para vocês perceberem o que realmente os matemáticos daquela época fizeram. Porque a história da matemática não é só ler algumas frases sobre os matemáticos, A fez isso, B fez aquilo. É importante se debruçar sobre os problemas que eles resolveram, tentando entender as técnicas que eles usaram. Ou seja, tentar entender a prática matemática seguida por aqueles matemáticos, a prática matemática de uma época. Ou seja, nós vamos estudar qual era a prática matemática do século XVII, especificamente de Fermat e de Descartes. Mais tarde nós veremos as práticas matemáticas de Newton e de Leibniz. O século XVII foi fundamental na história da matemática. Ele cria uma nova matemática. Ele é um ponto de virada que separa a matemática grega do que chamamos de matemática moderna, a introdução dos métodos algébricos, dos métodos analíticos, que logo depois foram seguidos pelos algoritmos de cálculo de Newton e de Leibniz, que foram explorados imediatamente pelo próprio Leibniz, pelos Bernoullis, etc., que para chegar aos resultados magníficos da matemática do século XVIII, com Euler, Laplace e muitos outros matemáticos brilhantes. Então, o século XVII é um separador de águas entre a matemática clássica grega e a matemática chamada matemática moderna. Essa separação não se deu assim abruptamente, já havia preparativos para ela. Uma pessoa importantíssima nesse sentido é Viette. Que antecedeu tanto Descartes quanto a Fermat. O que é essa grande mudança na matemática? É a introdução de métodos analíticos. Como é que os matemáticos da época viam isso? Bem, a matemática clássica, os trabalhos dos grandes matemáticos da antiguidade, que até o século XVII os matemáticos tentavam emular, tentavam seguir aqueles modelos, tentavam, digamos, estender os resultados obtidos pelos clássicos Euclides, Apolônio, mas usando Arquimedes, mas usando as mesmas técnicas que eram essencialmente o método de síntese. Ou seja, no método de síntese, você quer demonstrar, você parte de A e, por meio de deduções sucessivas,
usando axiomas, definições, outros resultados já demonstrados, você aos poucos chega ao seu objetivo, ao resultado que você quer demonstrar, que é o teu alvo. Havia uma queixa generalizada contra esses métodos, porque eles não mostram como é que os matemáticos agiram, como é que eles usaram a matemática, que técnicas eles usaram para chegar aos resultados. É uma espécie de uma caixa preta. Tanto assim que Descartes, em um certo momento, em um certo local, ele diz que os antigos conheciam o método analítico, que nós descreveremos daqui a pouco, mas o escondiam e apresentavam seus resultados usando somente um método sintético. Uma rara exceção a isso é, como já falamos, Arquimedes, que naquele tratado, aquela carta, o método, ele explica como é que ele chegou a certos resultados matemáticos usando analogias mecânicas, usando analogia de física. Ele mostra como é que ele pensou. Um outro exemplo raro de como os matemáticos pensavam, como eles praticavam matemática, é no século XVII, Newton contando, relatando como é que ele chegou à famosa fórmula do binômio de Newton. Então, esse é o método de síntese. O que é o método de análise? No método de análise, você supõe o seu problema resolvido. Tá certo? Você supõe o seu problema resolvido e, a partir disso, você vai chegando a outras conclusões sempre mais básicas, a resultados mais e mais básicos, até que você chega a um resultado até que você chega a coisas bem conhecidas. Esse que é o método de análise. A geometria analítica, basicamente, vocês se lembram, você usa constantemente análise. Você quer, por exemplo, fazer uma construção, você supõe que o problema é resolvido e você chega a uma relação algébrica entre coordenadas. Um exemplo clássico disso, um exemplo famoso disso, que Descartes utilizou para mostrar a potência de seu método algébrico da geometria analítica, é o famoso problema de Pappus, tá certo? Do qual nós vamos falar daqui a pouco. Ele supõe um problema resolvido e sai chegando, obtendo relações, até que ele chega a uma equação envolvendo x e y, ou seja, duas incógnitas. Muito bem. Então o método de análise é isso. Aí depois que você chega aqui, você reverte o caminho para chegar finalmente você molda, você adapta o seu caminho ao método tradicional grego, que era o de síntese. Esse era o que se fazia, por exemplo, Viette. Que Viette não tentava se afastar dos gregos. Ele queria achar um método e, para isso, ele introduziu álgebra, notação algébrica, o simbolismo algébrico, que lhe permite primeiro fazer uma análise e depois fazer a síntese e chegar aos mesmos resultados que usando os métodos que os gregos tinham empregado há muitos e muitos anos atrás. Muito bem, então isso foi uma virada excepcional na matemática. Uma das grandes perguntas para o historiador da matemática é por que é que isso aconteceu? Uma primeira resposta é que era o que é dado frequentemente, que era o poder do novo método permitia resolver tantos problemas
que ele foi aceito com entusiasmo. Um historiador da matemática, Mahoney, ele diz que essa transição de uma maneira geométrica de pensar ao modo dos gregos, trabalhando com síntese, para uma maneira analítica, algébrica de pensar, foi tão fundamental que você não pode aceitar uma resposta desse tipo. Então, é preciso procurar outras motivações, observar no contexto da época o que é que levou os matemáticos a aderirem com tanto vigor a esse novo método. Bem, uma das motivações sugeridas por Mahoney é que, na época, havia uma procura generalizada por uma linguagem simbólica universal que permitisse resolver problemas, não só em matemática, mas em todas as áreas. Isso foi uma preocupação que começou no século XVI, se tornou extremamente importante no século XVII. Não sei se vocês se lembram que um dos objetivos de Leibniz era criar uma linguagem simbólica que você, manejando somente uns símbolos, usando certas regras lógicas, você conseguisse deduzir verdades, não só em matemática, mas em teologia, em direito, em qualquer área do conhecimento. Então isso era uma procura grande, não só matemáticos, mas dos pensadores da época. Hobbes, por exemplo, nos seus tratados sobre o entendimento humano, ele menciona isso. É verdade que ele menciona isso já no fim do século, 1690. Mas essa preocupação de um filósofo com essa maneira universal, simbólica, algébrica de pensar, é bem significativa. Quem estiver interessado nisso, a citação de Locke é a seguinte: aqueles que ignoram a álgebra não podem imaginar as maravilhas que ela faz. E ela é capaz de fornecer tantas melhorias e ajuda vantajosas a outras áreas do conhecimento, ou seja, a outras áreas que não a matemática. A mente humana deve tentar explorar as potencialidades dela, ou seja, da álgebra. Essas palavras bem enfáticas de um filósofo chamando a atenção para os ganhos que a álgebra permite obter. Uma outra coisa que deve ser levada em conta, também salientada por Mahoney, é a tradição pedagógica, ou seja, a maneira de transmitir a matemática, tá certo? Pierre de la Ramée Ramos, que viveu de 1515 a 1572, Pierre de la Ramée, 1515 a 1572 ou 92, ele morreu cedo, 1572,
foi um pensador. Ele foi o primeiro professor de matemática no Collège de France. Ele foi assassinado brutalmente na noite de 1572. Na noite de São Bartolomeu, na qual os huguenotes, os protestantes, foram massacrados na França, particularmente em Paris, e ele se insurgia violentamente contra a maneira euclidiana de apresentar a geometria. Ou seja, ele dizia que aquele método rigoroso de Euclides de fazer demonstrações não era bom, porque ele não mostrava como você chegava aos resultados e não esclarecia. Tá certo? Ou seja, era mais ou menos no sentido de que você aprende aquela demonstração, mas você não sabe por que ela tinha que ser feita, não sabe como é que você chegou a ela, simplesmente você aprende aquilo ou entende os detalhes técnicos da demonstração. Em muitos e muitos casos, como Ramos sabia que ele ensinava, ele era professor, os alunos simplesmente decoravam aquilo e isso não levava a nada. Então ele era violentamente, nos escritos dele, sempre foi contra, digamos, o modelo euclidiano de apresentar a geometria. Na época, a geometria era praticamente sinônimo de matemática. E isso recebeu a adesão de muitas e muitas pessoas. Essas ideias foram se difundindo aos poucos. Por exemplo, a Felix Klein, quando ele escreveu aquele livro, A Matemática Avançada de um Ponto de Vista Elementar, que já está traduzido para o português, ele chama a atenção de que o movimento de renovação do ensino de matemática começou com Ramos. E ele historia todas as mudanças que surgiram devido a essa pregação, a esse apostolado de Ramos contra aquele modelo, aquela maneira seca, sintética de apresentar a geometria, como você encontra nos livros de Euclides e Apolônio. Então havia, no contexto cultural, no contexto filosófico, no contexto educacional da época, vozes fortes pedindo o aparecimento de novos métodos. Mahoney também, ele acha, isso é uma opinião que deve ser bem avaliada para vocês verem como ela é poderosa, que esse foi o século que viu o aparecimento do cálculo de Newton e de Leibniz. Mas mesmo assim, Mahoney acha que esta mudança de prática matemática do modelo euclidiano, geométrico, sintético, para o modelo algébrico, analítico, foi a mudança mais importante na matemática no século XVII. Isso aí marcou realmente uma virada significativa na matemática. Isso culminou no fim do século XIX, com todo o movimento de aritmetização da análise, de reduzir a análise a aritmética, a descartar toda a intuição geométrica. Então é um caminho longo que é percorrido desde o século XVII até o fim do século XIX, começo do século XX, que caracteriza o que nós chamamos de matemática moderna. Então vocês veem que foi realmente assim, algo que mudou a prática matemática, mudou a maneira de como os matemáticos pensavam a matemática e a maneira de como os matemáticos faziam a matemática. Muito bem. Quais são as características dessa álgebra do século XVII, que foi tão importante para formar, para dar forma, para caracterizar essa nova matemática que surgia? São 3 características básicas. A primeira, ela é simbólica. Ela usa símbolos para representar objetos matemáticos
comprimentos, áreas, volumes, operações, soma, subtração, divisão, multiplicação e relações, ser igual a, ser menor do que, ser maior do que. Então, essa nova álgebra criada do século XVII, os primeiros passos na direção dela nós podemos dizer que foram feitos por Viette, e ela foi aperfeiçoada, dado um avanço enorme com Descartes e Fermat. Então, ela gozava dessas características, tá certo? E isso significa que essa álgebra era os símbolos. Quando você usa o símbolo X, você não está interessado no que é X. Se X é um volume, se X é uma área, se X é um comprimento, se X é um ângulo. Tá certo? Você está interessado nas relações que X tem com outros símbolos. Se você pode dividir X por Y, se você pode multiplicar X por Y, se X é menor do que Y, se X é igual a Y. Como se diz, essa nova álgebra era ontologicamente neutra. Ela não estava preocupada com o significado dos símbolos que ela manejava. Tá? Obviamente, no início do problema, se você está lidando com situações, você diz, esse comprimento aqui eu vou chamar de X, esse aqui eu vou chamar de Y, esse aqui eu vou chamar de Z, essa área aqui eu vou chamar de A. Mas daí em diante você trabalha com as relações que você tem e que você pode deduzir por manipulação algébrica entre X, Y, Z e A. Ou seja, no certo sentido, do momento que você introduz os símbolos que fazem sentido no seu problema, eles ganham vida própria. Você pode trabalhar com eles, se preocupando só com as regras que regem o seu funcionamento, e no fim você interpreta os resultados obtidos, lembrando da significação original daqueles símbolos que você utilizou. Ou seja, os objetos são menos e menos importantes, as relações são mais e mais importantes. Ok. Então isso aí caracteriza de uma maneira imperfeita, se vocês lerem o capítulo 5 do livro e também a introdução que descreve aproximadamente, resumidamente, o que é que cada capítulo vai fazer, vocês vão ter uma ideia melhor dessa revolução matemática. Realmente foi uma revolução matemática. Tá certo? Essa revolução introduziu o que você chama de matemática moderna. E essa evolução da álgebra, desde o século XVII até o século XX, levou, digamos, a você a ter estruturas totalmente abstratas, nas quais você não está interessado no significado específico dos símbolos utilizados, mas somente nas relações entre eles. Um exemplo clássico disso, que vocês já viram no curso de formação inicial de vocês, bacharelado ou licenciatura, é a definição de grupo. Grupo é um conjunto vazio, não vazio, tais que se X e Y pertencem a G, então está definida uma operação XY, cujo resultado é um elemento de G, existe um elemento distinguido que eu vou chamar de 1, tal que X vezes 1 é 1 vezes X, que é igual a X, e dado um elemento X qualquer de G, existe um elemento que eu vou chamar de X menos 1, tal que X vezes X menos 1, que é igual a X menos 1 vezes X, que é igual a 1. Então, daí, X pode ser um número racional
um número real, um número complexo, uma matriz quadrada, tá certo? E muitas outras coisas. O que interessa são as relações existentes entre os símbolos que você introduziu, como é que você pode operar com eles. Tá? Ok. Então isso aí foi para contextualizar, para dar uma ideia geral da grande virada, da grande mudança da matemática no século XVII. Agora nós vamos mais especificamente falar de Descartes e Fermat. Como eu já disse, na próxima reunião nós falaremos de Leibniz e de Newton. A professora Tatiana falará sobre Leibniz e eu falarei sobre Newton. Isso aí, essa próxima reunião encerrará a apresentação sobre o capítulo 5. Eu repito que nessas aulas nós tentamos dar uma visão geral, dar um apanhado do que é feito em cada capítulo, mas é essencial, é importante que vocês leiam o capítulo, porque muitos detalhes técnicos estão feitos nos capítulos e mais ainda, são propostos exercícios que porão vocês em contato direto com os desafios enfrentados pelos matemáticos daquelas épocas. Os desafios, as soluções que eles às vezes encontraram e por vezes são desafios que eles não conseguiram atacar com sucesso, os problemas que perduraram às vezes durante muito tempo. Tá? Então é extremamente importante que vocês leiam esse livro, tentem entender os exemplos apresentados e atacar os exercícios, tanto os exercícios ao fim das sessões, quanto os exercícios finais. Eu lembro que o último capítulo do livro traz soluções de boa parte dos exercícios, mas é importante que, antes de ler essas soluções, vocês tentem fazer os exercícios por vocês mesmos, para vocês verem qual a dificuldade, quais os problemas que os matemáticos, por exemplo, os matemáticos do século XVII, tinham que enfrentar para resolver certas questões que eles consideravam importantes. Tá? Muito bem. Então, Descartes, René Descartes viveu de 1596 a 1650. E Pierre de Fermat viveu de 1601 a 1665. Vocês veem que eles foram contemporâneos. Fermat nasceu um pouco depois de Descartes e morreu também um pouco depois de Descartes. As relações entre os dois não foram, digamos, amigáveis. Houve, por exemplo, disputas em relação ao método de calcular tangente, tá? E Descartes usou sua influência, que era grande, para dificultar a aceitação dos resultados de Fermat. E não foi assim algo, digamos, uma convivência amistosa. Havia realmente uma rivalidade, principalmente da parte de Descartes, que era extremamente vaidoso, que se ressentia de que qualquer pessoa atacasse problemas que ele tinha atacado, desse soluções diferentes, ele sempre as considerava inferior. Foi o que aconteceu na disputa sobre o método de calcular tangentes entre Descartes e Fermat, que Descartes jurava que o método dele era melhor, tá certo? O método de Fermat, essencialmente, sem levar em conta o rigor, o cuidado que nós temos hoje, o método de usar derivadas. O método de Descartes era o método mais geométrico, que funcionava, mas usava propriedades específicas da curva tratada, e certamente o método de Fermat nos parece hoje muito mais na linha
do desenvolvimento do cálculo. Descartes, além de ser matemático, ele é considerado um dos fundadores da filosofia moderna, tá certo? Em verdade, por exemplo, o livro dele famoso para nós matemáticos, La Géométrie, é um apêndice a uma obra de filosofia chamada O Método, no qual ele apresenta um método para atacar problemas de qualquer área do conhecimento, tá certo? Então ele dá vários passos que você tem que seguir, vários cuidados que você tem que ter para ter certeza de estar pensando corretamente. Ou seja, parta somente de coisas que você tem absolutamente certeza que são verdadeiras, decompõe o seu problema complexo em partes simples, etc, etc, etc. O Método é um livro fininho, de leitura extremamente interessante, instrutiva, e ele se encontra nas bancas, em aeroporto, drogarias, etc, etc, uma dessas coleçõezinhas de livros de bolso. Se vocês procurarem o Método de Descartes, vocês encontrarão fácil, barato. Essa edição baratinha que vocês encontram, não contém os apêndices. Os apêndices eram 3. Um é a geometria, é de 1637. O outro é a dióptrica, é um tratado de ótica, inclusive sobre lentes, notas desse tratado, como Descartes entendia o trabalho do artesão que fazia as lentes, quais as necessidades desse artesão para que sua lente tivesse alta qualidade, ou seja, sem aberração, bom foco, etc, etc. A dióptrica e outros, os meteoros, no qual Descartes apresenta uma teoria do arco-íris, tá certo? Então vocês veem que Descartes tentou utilizar o método dele em 3 áreas bem diferentes. Digamos, uma área pura, geometria, e outras áreas bem mais aplicadas, a parte de óptica, de ótica, sobre lentes, e uma outra, tentar entender um fenômeno da natureza. Tá. O que nos interessa é exatamente a geometria. Bem, na geometria, Descartes era extremamente vaidoso. Ele diz de início que ele que ele vai apresentar um método. Essa procura de método é uma das outras características do século XVII. As pessoas procuravam métodos para bem pensar, métodos para isso, maneiras gerais de proceder, tá certo? Para chegar à verdade. Então ele diz que ele vai apresentar um método que permite resolver todos os problemas conhecidos de geometria e aqueles que serão criados no futuro. Ou seja, uma afirmativa extremamente ambiciosa. Uma das inovações do livro é logo no seu título. Até Descartes, qualquer livro de geometria, era elementos de geometria, como você, consultando livros de geometria
de matemática publicados na Idade Média, Renascimento, você verá sempre elementos de geometria, aqui, incluindo do primeiro ao sexto livro de Euclides, elementos de geometria prática, Ou seja, isso era, digamos, era uma ligação com os elementos de Euclides. Tá? Então, Descartes rompe com isso e apresenta o título A Geometria. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: eu não estou interessado em demonstrar mais e mais teoremas aqui. Não estou interessado em fazer uns elementos de geometria. Eu quero ensinar a vocês um método para resolver qualquer problema de geometria. Ou seja, qualquer problema que vocês me derem, que já seja conhecido ou desconhecido, eu aplico o meu método e resolvo. Então, uma afirmativa extremamente ambiciosa. Tá? E também Descartes, que era muito vaidoso, ele, no fim do livro, ele diz que ele deixou de fazer algumas demonstrações para não privar o leitor do prazer de ele mesmo, o leitor, encontrá-las. Isso é o fato de o livro não conter todas as demonstrações das novas, dos novos resultados de Descartes, tornava o livro extremamente difícil de ser lido. Tá certo? Tanto assim, e logo depois e outra coisa, uma das dificuldades do livro, uma das dificuldades iniciais, é que o livro de 1637, lá a Geometria, a edição de 1637, foi escrito em francês. Tá? Com trabalhos de Pascal, de Montaigne, num dos textos assim básicos, de fundadores, digamos, na parte do saber científico. A geometria é um dos textos fundadores da língua francesa, nessa área, tá certo? Então isso tornava o livro difícil de ser lido por matemáticos de outros países. Naquela época, todo matemático, toda pessoa culta, lia latim. Alguns escreviam, se tinham que escrever livros ou trabalhos, tinham que escrever em latim para terem certeza que eles seriam lidos em todo o continente. Descartes escreveu propositadamente em francês. Tá? Logo depois, isso foi em 1637. A propósito, vocês encontram uma tradução bilíngue do francês para o inglês numa edição da Dover, barata. Uma edição completa dos elementos, a geometria de Descartes. E recentemente ela foi traduzida integralmente para o português, ou seja, já encontra em português uma edição completa da geometria de Descartes. Até recentemente só havia trechos traduzidos, mas agora já se encontra uma edição completa do livro de Descartes. Essa edição em inglês é uma edição barata, custa no máximo $20, ou seja, uns R$40, tá certo? Vocês encontram na Livraria Cultura, em várias livrarias. A edição em português, no momento eu não me lembro da editora, mas não é difícil de encontrar, não. Ele está incluído numa coletânea de textos de obras de Descartes. Tem textos filosóficos, algumas das cartas de Descartes, e está lá a edição completa dos elementos. Tá? E a geometria, ela não só foi um livro que introduziu um novo método em geometria, firmou um novo método em geometria, como ela mudou a própria concepção de geometria. Tá certo? Por exemplo, depois nós falaremos disso, Descartes introduz uma classificação de curvas, introduz várias e várias maneiras de olhar,
ele define o que é que ele acha que é uma curva geométrica, que ele vai estudar, o que ele acha que não deve, curvas que não devem ser incluídas na geometria, que ele não acha curvas legítimas do ponto de vista geométrico. Então, ele realmente mudou a maneira de se encarar a geometria. O livro começa com resultados básicos que ele utilizará. Por exemplo, ele quer ensinar a dados dois comprimentos, dois comprimentos x e y, multiplicá-los e dividi-los. Tá certo? Ele ensina, então, a somá-los, que é fácil, a subtraí-los, a multiplicá-los e a dividi-los, e também ele ensina a extrair a raiz quadrada de x. Isso nas 2 ou 3 primeiras páginas da geometria. Isso, ele faz tudo isso somente com régua e compasso. Vejamos, por exemplo, como é que ele ataca um desses problemas. Por exemplo, se você tiver, marque, a partir do ponto O, marque um segmento U, que vai ser minha unidade. Aqui você marca um segmento OA, que eu vou chamar, que vai ser meu A. Aqui você marca um segmento OB, que eu vou chamar de B, cujo comprimento é B. Tá certo? Uma unidade que eu marco esses comprimentos. Então, ligue A a B. Ligue U, por U, traça uma paralela a B. Você tem esse segmento aqui X. Determina sobre OB um segmento X. Então você tem, por semelhança de triângulos, X está para 1, assim como B está para A. Tá certo? Ou seja, a X igual a B. Agora, a grande modificação, o passo importantíssimo que Descartes deu foi o seguinte: se x é um comprimento e y, se A é um comprimento e x é um comprimento, então B, na visão dos gregos, que era respeitado até o século XVII, B não seria um comprimento. Multiplicar dois comprimentos, o resultado era uma área. Descartes elimina isso. Tudo aqui são comprimentos. Da mesma maneira, ao extrair raiz quadrada, você parte de comprimentos, chega a comprimentos. Ele se liberta digamos, da exigência da homogeneidade. Por exemplo, mesmo em Fermat, que usava a notação de Viette. Vocês se lembram que para Viette as vogais eram incógnitas e as consoantes eram constantes, eram dados. Então, Viette escreve o seguinte: A in E, A EC, A C, P. Ou seja, A, isso aqui vezes é igual, equalis, a C interpretado como área. Era a exigência de que houvesse a homogeneidade na fórmula, tá certo? Então, Descartes se liberta definitivamente disso. Logo depois, ele ensina, vocês verão exatamente, eu não vou fazer os detalhes aqui, vocês verão exatamente
na página 248, 249 do livro, ele ensina, usando somente régua e compasso, como achar a solução de uma equação do segundo grau. Aliás, ele mostra como achar a solução de dois tipos de equação do segundo grau. Porque ele vai precisar de todos esses resultados para atacar o grande problema que ele vai demonstrar a força do método dele atacando o problema de Pappus, o problema das linhas de Pappus, tá certo? Então, ele precisa saber multiplicar símbolos, dividir símbolos, esses símbolos vão ser comprimentos no problema, e resolver equações, lidar com equações de segundo grau. Então, tudo tem um significado no que fez a Descartes. Além disso, outra coisa é o seguinte, se você olhar para o La Géométrie e lhe disserem, La Géométrie é o primeiro livro de geometria analítica, você não encontrará no La Géométrie a geometria analítica como nós a conhecemos hoje. Hoje, em geometria analítica, você escolhe um sistema de eixos, geralmente ortogonais, tá certo? É um sistema ortogonal no plano cartesiano, isso é devido a Descartes, tá certo? E você representa nesse sistema os objetos que você vai estudar, pontos, retas, círculos, etc, etc, etc. Uma vez escolhido convenientemente o sistema, todos os objetos terão que ser referidos a ele. Obviamente, por exemplo, se eu vou estudar um círculo, a circunferência de círculo, é extremamente conveniente você tomar a origem do seu sistema de eixo no centro do círculo. Mas uma vez feito isso, esse sistema está fixo, todos os outros objetos que aparecem no seu problema têm que ser relacionados com aquele sistema. Em Descartes, não. Você tem curvas, por exemplo, o problema de Pappus, depois vamos já falar sobre ele, você escolhe como medir o que nós chamamos hoje de abscissa e ordenada, dependendo da curva estudada, E além disso, você não vê um sistema de eixos. Por exemplo, em geral, você tem aqui uma origem, aqui você tem aqui que nós chamaríamos de x, e a partir disso aqui você tem uma distância y que corresponderia ao que nós chamamos de ordenada. Ele não traça dois eixos por aqui, mesmo sem serem perpendiculares, e refere tudo a esse sistema de eixos. Além disso, a geometria não trata somente da resolução de problemas geométricos usando álgebra, que é o que nós chamamos hoje de geometria analítica. Essa é a primeira parte do compêndio. Ele trata também de teoria das equações, tá certo? Procurar soluções de equações, aí você vê a introdução, ele diz, quando aparece essa terminologia infeliz, que as raízes de uma equação podem ser reais, ou seja, real para ele eram números positivos, tá certo? Fictícias, números negativos e imaginárias, tá? Que não existem, que corresponde aos nossos números complexos. Tá certo? Essa é uma terminologia introduzida por Descartes nesse livro. Tá? Então ele faz teoria das equações, ele classifica, ele estuda os polinômios, tudo isso ele faz no livro. Raízes, etc, etc, etc. Tá? Então, só a primeira parte é que se aproxima mais do que nós chamaríamos hoje de geometria analítica. Uma situação semelhante acontece com os elementos. Né? Os elementos, a gente pensa nos elementos como um livro de geometria, como nós já falamos para vocês, do livro 1 ao 6 é geometria, o livro 5 não é bem geometria, é uma teoria de incomensurabilidade entre grandezas,
como estudar grandezas incomensuráveis, tá certo? O livro do 7 ao 9 é um livro que nós chamaríamos hoje de teoria dos números, e a partir, o livro 10, ele lida com certas grandezas que hoje nós traduzimos como ser números irracionais, e novamente a partir do livro 11 até o 13, ele lida com a geometria, no caso a geometria espacial. Então os elementos não são um livro só de geometria. Da mesma maneira, a geometria de Descartes não é um livro só de geometria analítica, mesmo que nós queiramos interpretar o que ele fez, que realmente deu origem à geometria analítica, tá certo? Muito bem. Isso aí descreve mais ou menos digamos, uma breve introdução a Descartes. Descartes viveu numa época muito turbulenta, essa época foi uma época difícil para a França, perseguições religiosas, tá certo? O Edito de Nantes tinha sido revogado em 1572, foi quando morreu Ramos, perseguido pelos católicos, a mando do rei, porque eles eram huguenotes. E Descartes se refugiou na Holanda exatamente para fugir de possíveis repressões da Inquisição, repressões religiosas. Ele não era, de acordo com os cânones da época, um católico ortodoxo. Algumas das ideias dele poderiam ser consideradas, digamos, entre aspas, heréticas. Então a Holanda, na época, era caracterizada por uma grande tolerância. Ele se refugiou, foi para a Holanda, ele serviu como voluntário no exército do príncipe de Nassau, como nobre voluntário, se fixou na Holanda e passou todo o resto de sua vida na Holanda. Ele tem aquele fato interessante, né? Ele foi convidado, já com a idade avançada, já um filósofo conhecido. Ele era mais conhecido, fora dos matemáticos, ele era mais conhecido como filósofo do que como matemático. Ele foi convidado pela rainha Cristina para ir para a corte dela, ser o filósofo da corte. Ela era uma mulher extremamente vigorosa, saudável, enérgica, que se levantava às 5 horas da manhã, cavalgava várias horas, passava o dia em atividades administrativas, etc, etc. E ela o convocava para dar aulas para ela às 5 da manhã, no inverno nórdico rigoroso. Então as temperaturas em geral abaixo de zero, bem abaixo de zero. Numa dessas noites, uma dessas madrugadas, a Descartes apanhou pneumonia e morreu. Agora falemos um pouco de Fermat. Bem, Fermat foi basicamente contemporâneo de Descartes. Para comparar Descartes com Fermat, eu peço que vocês se lembrem daquela contextualização da época que nós fizemos no começo, dizendo os interesses, qual era a prática matemática, quais as grandes novidades introduzidas no século XVII na prática matemática. E Fermat levou uma vida, assim, digamos, muito mais regrada, muito mais metódica do que a Descartes. Não mudou de país, dificilmente ele viajava, ele era o que equivaleria mais ou menos a procurador do rei num tribunal de uma cidade importante de província francesa. Ele passava o dia em suas atividades jurídicas, dando despachos, lendo processos, essas coisas. E à noite, como lazer, para se divertir, ele fazia matemática. Ele foi, digamos, um dos pioneiros, né, na teoria dos números modernos. Todo mundo conhece o último teorema de Fermat, que só foi demonstrado há alguns anos atrás.
e ele resolveu e propôs muitos e muitos problemas de teoria dos números, mas o que nos interessa aqui, digamos, é a sua contribuição para, digamos, para a prática matemática no que diz respeito ao método, a introdução do método algébrico que se impôs nesse século. Tá? Então, havia duas diferenças básicas entre a Descartes e Fermat, tá certo? Por exemplo, em geometria analítica, ao aplicar álgebra a problemas de geometria, você tem dois problemas bem diferentes. Dado um lugar geométrico, encontrar a equação que seus pontos satisfazem. Tá certo? Isso vocês, no primeiro curso de geometria analítica de vocês certamente já resolveram esse tipo de problema com seus alunos. Digamos, por exemplo, você tem um segmento de reta, AB, então então eu digo que o lugar... eu pego a mediatriz, que é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes de A e B. Então, achar, conhecendo A e B, A, digamos, tem coordenadas x1, y1, B tem coordenadas x2, y2, achar a relação, a equação satisfeita pelos pontos P, x, y, que estão sobre a mediatriz. Ou seja, te dou o lugar, achar a equação, a relação entre as coordenadas daqueles pontos, obrigatoriamente satisfeito pelas coordenadas desse ponto. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o problema inverso. Dado uma equação, encontrar o lugar que A satisfaz. Tá. Então eu te dou uma equação relacionando x com y, tentar achar todos os pontos que satisfazem, cujas coordenadas satisfazem aquela equação. Essa foi a preocupação, o ponto de vista, a maneira de... a motivação de Descartes, basicamente. Essa aqui foi majoritariamente a motivação de Fermat. Tá certo? Então vocês veem que são dois, um é um problema inverso do outro. Descartes atacou para exemplificar isso, um problema famoso de geometria legado pelos gregos, que é o chamado problema de Pappus. A situação é a seguinte. Vejam, Descartes atacou o problema para N retas. Vamos ver a solução, exemplificar o problema para 4 retas.
Então eu tenho 4 retas, que eu vou chamar de L1, L2, L3 e L4. Então, eu procuro o lugar geométrico dos pontos P esses segmentos, isso aqui não são perpendiculares, são ângulos dados aqui. Do ponto P, eu traço retas que façam ângulos dados com as 4 retas. Faço um ângulo α1 com L1, um ângulo α4 com L4, um ângulo α3 com L3 e um ângulo α2 com L2. Tá? E eu quero, então vamos chamar isso aqui de D1, D2, D3, D4. Ou seja, são os comprimentos daqueles segmentos entre P e a intersecção com aquelas retas. Tá? Então eu quero achar o lugar geométrico dos pontos P tais que D1 vezes D2 seja proporcional a D3 vezes D4. Olha aqui, eu tenho um lugar geométrico, determinar a equação, tá certo? Do lugar geométrico dos pontos P que satisfazem essa condição. Eu tenho um lugar geométrico, eu procuro encontrar a equação satisfeita por seus pontos. E Descartes introduz esse problema e o resolve para mostrar a força de seu método. Vocês encontrarão no livro texto, aqui no livro Tópicos de Matemática, a solução desse problema tá feita com cuidado exatamente na página 252, 253, tá certo? No fim, essencialmente, vocês podem ler os detalhes aí. Descartes chega a uma equação do segundo grau em x e y, que envolve x2 e y2. Então ele diz que dando valores a y eu consigo determinar os valores correspondentes de x, e dando valores a x eu consigo determinar os valores correspondentes de y. Eu posso fazer isso para tantos valores diferentes que eu queira, ou seja, eu posso determinar tantos pontos quanto precise para achar, ser capaz de desenhar, de traçar a curva. Tá? Então isso aí mostra como Descartes, usando essa filosofia, ele resolveu um problema extremamente difícil de geometria. Era um problema que vinha desde a antiguidade, discutido, etc., etc., e que ele resolveu completamente. Ele resolveu o problema para 4 linhas, ele esboça, diz o que deve ser a solução para N linhas sem fazer os detalhes. Tá certo? Sem fazer os detalhes. Ele, como eu já disse para vocês, era um livro assim, muito condensado. Tanto assim que logo depois, amigos de Descartes começaram a escrever comentários, complementos à geometria. Desde algum tempo, um livro publicado que foi muito lido sobre o livro original de Descartes, tem 100 e poucas páginas, esse livro com comentários, explicações, etc., etc., chegou a 800 páginas. No certo sentido, é uma situação idêntica com o tratado de Clavius, no século XVI, sobre os elementos de Euclides, que o texto original de Euclides, que é razoavelmente curto, ele expandiu com explicações, lemas, etc., interpretações, adendos, etc. Ele expandiu, virou um livro de quase 1000 páginas também. Tá. Muito bem. Então, agora, a filosofia de Fermat era mais ou menos diferente. Era o oposto. Por exemplo, Fermat fez o seguinte.
vou apagar isso aqui. Os detalhes técnicos vocês encontram todos aí no livro. Fermat fez o seguinte, ele pegou as equações do primeiro e segundo grau. Uma equação do segundo grau é uma equação do primeiro grau, é uma equação do segundo grau em que o termo em que x2 é nulo. Então ele classificou em 7 tipos. Você tem, por exemplo, ax mais b igual a x2, x2 mais a igual a x, x2 mais ax igual a b, coisas desse tipo. Porque lembre que na época você trabalhava com números positivos, você não podia passar livremente, fazer como nós fazemos hoje, subtraindo dos dois termos, eliminar, isolar x2. O sinal menos na época era um sinal puramente operatório, enquanto para subtrair A menos B, você exigia que A fosse maior do que B. Então você tinha que decompor isso, vocês já notam, já viram nas palestras sobre os árabes, que eles faziam a mesma coisa, eles classificavam as equações, resolviam cada tipo por um processo diferente. Como você não podia lidar com números inteiros, você não podia unificar todas as equações do segundo grau dessa maneira, o que permite um estudo bem compacto, bem eficiente das mesmas, tá certo? Então Fermat classificou 7 tipos de equações, e ele mostrou, usando seus métodos analíticos, que elas representam cônicas. Tá? É exatamente esse ponto de vista aqui. Dado uma equação, encontrar o lugar geométrico dos pontos que a satisfazem. Muito bem. Então, o passo seguinte é estudar métodos de quadratura, ou seja, métodos de calcular áreas. Nós veremos como os vários métodos, as tentativas de mais ou menos empíricas, aproximadas, intuitivas, de calcular isso, introduzido por os métodos indivisíveis de Cavalieri, que foi tornado mais mecânico, mais fácil e menos aceitável por Torricelli, e como é que Fermat trabalhou com esse problema de calcular áreas, ou seja, fazer quadraturas. É interessante nesse sentido que em qualquer curso inicial de cálculo é dito que é dado como exemplo a quadratura da parábola. Aí diz que Arquimedes achou a quadratura da parábola dividindo esse segmento em partes iguais, construindo retângulozinhos, aproximando, tornando as bases dos retângulos menores e menores, passando ao limite, você chega à área sob a curva. Em verdade, Arquimedes, ao calcular a quadratura de um setor parabólico, ele não usou retângulos, ele usou, como vocês viram no capítulo sobre a matemática grega após Euclides, ele aproximou o seu setor por triângulos. Aí, usando o lema de Euclides, ele mostra que isso aqui realmente se comporta bem. Então, no limite, como nós dizemos hoje, no limite, ele não usava essa noção de limite, você tem a área daquele setor parabólico. Mas o método de Arquimedes, a aproximação
era escolhida de acordo com as propriedades da curva. Para cada tipo de curva atacado, você tinha que ver qual era a aproximação que ia funcionar. Por outro lado, esse método, que é basicamente nossa integração, funciona para qualquer tipo de curva. Você tem as tecnicalidades envolvidas, mas é um método, um algoritmo que funciona sempre. Essa é a ideia básica de integração. Tá certo? Então, nos livros dizem, isso é algo enganoso, que eles vão dar um exemplo de como a integração já tinha sido prenunciada pelos gregos, por Arquimedes, apresenta esse exemplo. Em verdade, esse exemplo é de Fermat, ou seja, é do século XVII. Arquimedes fez coisa bem diferente. Então, em seguida, nós vamos ver como é que esse problema do cálculo de área, ou seja, da quadratura, foi atacado. Bem, agora nós vamos continuar, como eu já falei há pouco, examinando um pouco do problema de fazer quadraturas. Como vocês se lembram, nós falamos sobre isso desde o começo na matemática grega. Fazer a quadratura de uma região na Grécia clássica, a matemática grega, era construir um quadrado cuja área fosse igual daquela região e depois esse termo fazer a quadratura, quadrar uma região, passou a designar, calcular a área daquela região ou poligonal ou limitada por uma curva, tá certo? Daí vem a famosa expressão quadratura do círculo, seria construir um quadrado cuja área fosse igual a de um círculo dado. Nós sabemos hoje, desde o século XIX, que é impossível resolver esse problema usando somente as ferramentas clássicas, régua e compasso, embora haja várias maneiras usando outras curvas, outros recursos para resolvê-lo. Tá? Então, vamos ver no século XVII, fim do século XVI, século XVII, como é que os matemáticos atacavam problemas de quadratura. Tá? Então, os métodos gregos eram pesados, eram extremamente difíceis de serem seguidos, porque exigiam considerações ligadas a cada curva estudada. Você queria fazer a quadratura, digamos, por exemplo, de uma certa área, achar a área dessa região aqui, você tinha que examinar propriedades da sua curva e aproximá-la por figuras convenientes. Vocês se lembram do capítulo de Apolônio, que Apolônio aproximou o setor parabólico por triângulos, e usando o lema de Euclides, ele mostrou que isso, no nosso sentido moderno, converge para alguma coisa. Obviamente, Apolônio não tinha não usava limites, se reduzia tudo a demonstrações usando o método de exaustão. Né? Vocês lembram que o método de exaustão, se eu quero mostrar que duas grandezas são iguais, eu mostro que eu não posso ter A menor do que B, depois eu mostro que eu não posso ter A maior do que B, então a única possibilidade restante é que A igual a B. Isso foi praticado brilhantemente por Euclides, Arquimedes, vários matemáticos gregos da época da época clássica e da época helenística. Tá? No fim do século XV e século XVI, fim do século XVI, começo do século XVII, os matemáticos procuraram recursos, maneiras de atacar problemas de quadratura sem ter que seguir os modelos rigorosos dos gregos, usando o método da exaustão. Nesse sentido, destaca-se Cavalieri, que foi um jesuíta. Ele viveu de 1598 a 1647 e ele raciocinava da seguinte maneira: da mesma maneira que uma reta é constituída por pontos um ao lado do outro, uma superfície é constituída por segmentos de reta
infinitos segmentos de reta e um volume constituído por infinitos planos, como se fossem as folhas de um livro, tá certo? E usando o fato, usando isso de uma maneira totalmente intuitiva, sem nenhum raciocínio rigoroso, ele estabeleceu que, por exemplo, se você tiver duas figuras planas, aqui e aqui, que tem a mesma base, se a mesma altura, qualquer que seja a altura, as intersecções, as retas intersecção dessas figuras tem o comprimento na mesma razão, então as áreas dessas figuras estarão na mesma razão, e uma afirmação semelhante para volumes. Se para uma mesma altura as áreas das seções planas determinadas nos dois sólidos, nos dois volumes, estiverem sempre na mesma razão, então os volumes estarão na mesma razão. Inclusive, no nosso livro, vocês verão, é pedido para vocês calcularem, usando o método de Cavalieri, o volume da esfera. Você consegue demonstrar muitas e muitas fórmulas, muitos resultados sobre o volume das figuras geométricas usuais, usando o método de Cavalieri. Obviamente, os raciocínios dele não eram rigorosos, ele chegava a resultados corretos, ele era criticado, mas a defesa dos matemáticos nessa época, quando eles eram criticados por falta de rigor, por fugirem aos padrões gregos de rigor, é que ele chegava a resultados corretos. Logo depois, Cavalieri, Torricelli, outro italiano, que viveu de 1608 a 1647, explorou o método de Cavalieri. As pessoas diziam que a maneira que ele fez isso era até menos legítima do que a maneira de Cavalieri. Mas também ele chegava a resultados corretos e isso o tranquilizava. Ou seja, a matemática estava no estado de mutação, como eu já falei há pouco tempo atrás, uma hora atrás. Foi uma virada assim, enorme na matemática, na prática matemática, uma separação de águas. A matemática clássica, que teve seu apogeu na Grécia, os grandes matemáticos, e depois os matemáticos posteriores tentaram imitá-lo. Os árabes tinham um respeito grande pelo modelo euclidiano, mas eles inovaram bastante em suas pesquisas sobre o que nós chamaríamos hoje de álgebra, a trigonometria, uma série de coisas que os árabes atacaram, que eles já se afastavam, digamos, do cânone euclidiano e chegaram a resultados importantes. Kepler, por exemplo, também foi obrigado a calcular áreas estabeleceu uma de suas leis, que um planeta girando em torno de uma estrela, no nosso caso o Sol, então vocês se lembram que em tempos iguais esses setores percorridos, marcados pelo percurso do planeta são iguais, ele foi obrigado a calcular áreas, ele foi levado a calcular áreas de setores elípticos. O próprio Kepler calculou volumes de barris, de tonéis de vinho. Era um problema importante na prática. Os negociantes de vinho tinham que saber quanto cobrar por um tonel de vinho, isso dependia da quantidade de vinho. Então, Kepler, estudando a forma dos tonéis, ele calculou o volume desses tonéis, tudo usando métodos que fugiam totalmente aos cânones euclidianos. Hoje, esses métodos, muitos deles, podem se tornar rigorosos agora que nós conhecemos
cuidadosamente o conceito de limite, de integral, de derivada, tudo isso, muitos desses métodos podem ser reformulados numa linguagem mais rigorosa. Tá? Então vamos ver agora como, a título de exemplo, como a Fermat calculou a quadratura de um setor parabólico. Esse cálculo de Fermat, da mesma maneira que ele tinha feito para o cálculo de tangentes, ele conseguia obter procedimentos gerais, um método bem geral. A diferença entre o método de calcular tangentes de Fermat e o método de Descartes é que o método de Fermat se aproxima muito mais dos procedimentos atuais de hoje do cálculo do que o de Descartes, que exigia considerações muito específicas sobre a curva considerada. Da mesma maneira, o método de quadratura exposto por Fermat no caso da parábola se aplica a qualquer curva, sempre aproximando a área procurada por retângulozinhos infinitamente, de área infinitamente pequena, entre aspas, infinitamente pequenas. Tá? Ou seja, ele dava um processo para atacar todos os problemas daquele tipo. Até as tecnicalidades envolvidas nem sempre permitiam, na época, que esses problemas alguns desses problemas fossem resolvidos, mas o método era bem abrangente. Como eu já disse, é uma característica dessa época a procura por métodos gerais. E isso aí culminou, essa procura de métodos gerais, é exatamente o que Newton e Leibniz fizeram, como nós veremos no próximo encontro. Então vamos ver o famoso exemplo de Fermat. Então, eu tenho a parábola y que é igual a x2, referida a um eixo, a eixos cartesianos ortogonais. Eu estou modernizando a notação usada por Fermat. Eu quero calcular essa área aqui. Isso aqui é O, isso aqui chamemos isso aqui de B. Eu quero calcular essa área. Tá certo? Então, Fermat procede exatamente como qualquer livro de cálculo dá o primeiro exemplo de integração, de quadratura para motivar a integração. É exatamente o que Fermat faz. Os exemplos tirados que você encontra nos livros de cálculo são o exemplo de Fermat e não de maneira, digamos assim, inapropriada dizer que aquilo é devido a Arquimedes. Arquimedes realmente aproximou a área por figuras, mas o tipo de figuras que ele usava, triângulos, dependia do problema estudado. Tá certo? Então, o que é que Fermat faz? Ele divide o segmento OB, exatamente como nós fazemos hoje, em N partes, cada uma delas com comprimento D. Aqui você tem N divisões. Feito isso, o restante é uma conta simples. Então ele... Está aqui a situação. Isso aqui mede D, tá certo? Então esse ponto aqui, no primeiro caso, você tem digamos, vamos aproximar por cima. A área desse retângulo é D vezes esse ponto aqui, vai ser, as coordenadas desse ponto são D, D2. As coordenadas desse ponto aqui são 2D,
4D2. As coordenadas desse ponto aqui são a 3D, 9D2, D2, e finalmente as coordenadas do último ponto vão ser a ND, N2, D2, porque eles estão, esses pontos estão sobre a parábola. Então, você somando as áreas dos retângulos determinados, cada um dos retângulos de base D e essa altura aqui, você tem a soma S, que é igual a D3 mais 4D3 mais 9D3 mais N2D3. Né? Que eu estou multiplicando D vezes a D2, D vezes 4D2, D vezes a 9D2, etc, etc, etc. Isso aproxima, como a gente explica quando está tentando mostrar as noções básicas de cálculo aos nossos alunos, isso aproxima a área sob a curva, e quanto menor for D, mais próxima essa área estará da área sob a curva. Dizer que D é menor quer dizer que você está aumentando o número de subintervalos. Você está dividindo esse intervalo fixo OB em subintervalos de comprimento D. Então, se D diminui, então você está aumentando o número de subintervalos. Então, isso aqui é igual a D3, 1 mais 4, etc, etc, mais a N2. E aqui nós vemos o resultado que a gente estuda já no segundo grau, no ensino médio, e que em geral não é aplicado, aparece, ele surge como um resultado totalmente inútil, fora de contexto. Isso aqui é exatamente a soma dos n primeiros quadrados, que todos nós sabemos que essa soma, 1 mais n mais 4 mais 9, etc., mais N2, é exatamente aquele resultado N sobre 6, N mais 1 sobre 2N mais 1. Então, esse resultado é útil. Em geral, nós o ensinamos totalmente fora de contexto, sem mostrar a aplicação dele, e ele parece, assim, totalmente inútil, tá certo? Agora, D é OB sobre N. Então, esse resultado aqui, D3, etc, etc, aqui, se transforma em a OB ao cubo, vezes, isso aqui é igual a 1 mais 3, mais, isso aqui fica ao cubo da N3, então N3 fica assim, 1 sobre 2N, mais 1 sobre 6N2. Porque isso aqui é a mesma coisa que N3 sobre 3, mais N2 sobre 2, mais N sobre 6. Então, N3 sobre 3 dividido por N3 dá 1/3, N2 sobre 2 dividido por N3 dá 1 sobre 2N, e N sobre 6 dividido por N3 dá 1 sobre 6N2. Então, a Fermat diz, quando esse raciocínio caiu, exatamente o raciocínio que até hoje a gente faz com os nossos alunos, quando N cresce muito, quanto maior N, menor esses termos aqui, menores são esses termos. Então, no limite, quando o N for muito, muito grande, isso aqui pode ser desprezado. Então, a área, exatamente quando N é muito, muito grande no limite, então a área desses retângulos é a área do setor, então que dá exatamente 1/3
de OB, que é, se eu chamo isso aqui de X, então essa área é 1/3 de x3. Esse resultado bem conhecido de integração simples. E, em geral, grande parte dos livros introduz a integral definida, a integral como a área, usando este exemplo. Então, nós não vamos fazer agora, isso está feito no texto, a comparar o método de tangente de Descartes e o método de tangente de Fermat. Está bem explicadinho no texto, com exemplos. Como ele está lá é bem mais discutido e, como no texto ninguém fala muito sobre essa evolução dos métodos de quadratura, eu priorizei apresentar, falar um pouco sobre Cavalieri e Torricelli e mostrar como Fermat calculou áreas, em vez de me deter na comparação dos métodos de tangentes de Descartes e Fermat.